Está no ar mais um episódio do podcast Observa Rio. Eu sou Geisa Rocha, jornalista e coordenadora do Movimento Rio de Impacto. E quem está com a gente hoje é uma convidada muito especial. É a Carla Panicê, gerente de empreendedorismo social do Sebrae Rio. Oi, Carla, tudo bem? Geisa, tudo bem? Obrigada pelo convite. Muito importante você estar de volta aqui com a gente, por quê? Porque hoje a temática é sobre a defesa de interesses. Um outro nome muito melhor, porque é como a gente costuma tratar, o advocacy, a defesa de temas que são importantes para a gente desenvolver junto a parceiros como o governo, por exemplo. E o Sebrae teve uma participação muito especial, falando especificamente agora de negócios de impacto, na construção da política estadual de investimentos em negócios de impacto, que foi uma política aprovada no Rio de Janeiro em 2019, que desenhou, explicou e colocou no papel o que são negócios de impacto, o que são instituições dinamizadoras e qual o papel do governo ao fomentar negócios que fazem mudanças junto à sociedade. Queria que você contasse um pouquinho para a gente, Carla, sobre como é que foi essa mobilização. Bom, é importante dizer que o Sebrae, como entidade de apoio ao empreendedorismo e à micro e pequena empresa, sabe que um ambiente regulatório, né, um ambiente institucional saudável para os negócios é muito importante. Então, o Sebrae tem atuação à frente de diversas leis, né? A gente falando aqui, eu lembrei da época do MEI, da criação do MEI. Olha quanto tempo eu estou no Sebrae, gente, 2008 aí, a gente trabalhando para a criação do MEI junto ao governo, e é uma super política pública de inclusão produtiva, então a gente não tem dúvida disso. E assim como a gente trabalhou nessa legislação, quando foi criado, né, a Estratégia Nacional de Investimento em Negócios de Impacto, que está ancorada na MDIC, o Sebrae teve um trabalho também importante de mostrar que existia esse campo de relevância nacional, que são os negócios de impacto, que eles contribuem para a economia, né, e para o impacto socioambiental. Então, ele é um ator importante do nosso país e que, portanto, merecia uma política própria, uma política de fomento, né? E quando a gente pensa em política de fomento, o empreendedor, sobretudo, pensa logo em dinheiro, mas não é só isso, não. Se a gente não tiver instituições de apoio que acelerem, que deem capacitação para esses negócios, eles vão ser enfraquecidos. Se a gente não tiver legislações favoráveis, estaduais, municipais, eles vão ser enfraquecidos. Se a gente não tiver uma comunicação, um olhar da mídia importante para esses negócios, ninguém vai saber quem são eles. Então, tem um monte de perninha dentro de uma política de fomento que é essencial. E aí o Sebrae trabalhava com os negócios de impacto, junto ao Ministério, né? Cria-se, então, a Impacto, que era a Estratégia Nacional de Investimento em Negócios de Impacto. O Sebrae senta na cadeira. Essa estratégia nasce com 4 grandes focos. Um era o aumento de capital para os negócios de impacto, que era o BNDES, que sentava nessa cadeira, o aumento de dinamizadores, aceleradoras, incubadoras. A Amprotec sentava, a melhoria do ambiente regulatório para os negócios de impacto, o sistema B sentava nessa cadeira com esse chapéu, e o aumento do número de negócios de impacto, o Sebrae, né, até hoje senta aí com esse chapéu dentro do Impacto. Então, a Impacto cria a política nacional e começa a incentivar com que os estados criem as suas políticas estaduais. E aí o Rio, por conta do movimento Rio de Impacto, né, consegue ser o segundo do país a ter a legislação estadual de investimento em negócios de impacto aprovada. Essa legislação é aprovada, então, na LERJ, e aí a gente hoje ainda aguarda essa regulamentação pelo Poder Executivo Estadual para que a gente tenha um comitê de investimento em negócios de impacto. Esse comitê ele espelharia um pouco a Impacto, então ele teria entidades de governo, do executivo, ele teria entidades da sociedade civil, do sistema financeiro, de apoio empresarial, então todo esse grupo juntos, pensando e construindo políticas e programas para incentivar os negócios de impacto no nosso estado, né? Então, hoje a gente não tem a política estadual implementada, mas a gente, dentro do movimento do Rio de Impacto, né, talvez por não ter tido a chance de ter o comitê implementado, a gente fez muitos combinados que foram importantes para esse ecossistema. E eu gosto de resgatar aqui, por exemplo, a FAPERJ foi a primeira FAP do país a lançar um edital específico de investimento em negócios de impacto, né? Então, e isso foi articulado dentro de um movimento da sociedade civil, que tinham instituições como o Sebrae, à época tinha a LERJ, tinha a própria FAPERJ,
mas que a gente conversava e aí conseguia ver a importância dessas políticas acontecerem e elas aconteciam, né? Então a gente teve mais de um edital lançado pela FAPERJ aí, e a gente teve seminários estaduais, né? A gente teve guias lançados de oferta de capital, o próprio observatório surgindo. Então, eu acho que a gente aqui também, além de institucionalmente, mas como sociedade civil, muito interessada com o desenvolvimento do nosso Estado e redução de desigualdades, acabou empurrando algumas agendas, enquanto o nosso comitê estadual não nasce. Mas a gente ainda tem esperança dele nascer, desse comitê estadual ser implementado e a gente ter ainda melhores políticas de suporte aos negócios de impacto social. Ao longo desses anos, né, e da criação da N-Impacto, de todos os movimentos que foram feitos em nível nacional e estadual, houve também mudanças na própria organização da estratégia nacional, agora com outro nome, né, muito mais focada talvez na questão da economia verde, ampliando o tema e trazendo um peso maior para o ambiental. Queria que você falasse um pouquinho sobre como é que está o cenário hoje, como é que você observa assim, os desafios, para além dessa questão que precisa ser vencida, né, do comitê estadual, o que a gente pode esperar e pensar, né, o que devemos trabalhar juntos como temática, como ponto de apoio da sociedade civil para avançar nos negócios de impacto com a estratégia nacional hoje implantada. Hoje vejo que a estratégia ela aumentou um pouquinho esse olhar do negócio de impacto para a economia de impacto. Então, além de abarcar a questão ambiental que você está trazendo, que já era uma sementinha lá atrás, eu acho que traz toda essa questão das cooperativas, da economia solidária, então o social ainda muito forte, mas por esse olhar para além de uma startup de impacto ambiental, para além de um modelo ali de um negócio CNPJ típico, né? De impacto socioambiental. Então, acho que hoje tem também essa força para a economia solidária, né, para o movimento das cooperativas, além de toda a agenda verde, claro. Então, acho que isso é uma evolução, acho que é muito bacana. E outra evolução que eu vejo é que, além desses 4 eixos iniciais, um quinto entrou, que é justamente a estratégia de ampliação do impacto do sistema nacional, né, de investimento em negócios de impacto aí. Então, a ideia é que o governo federal ajude a fortalecer essas políticas estaduais num único sistema nacional de investimento em negócios de impacto. O Rio Grande do Norte é o grande modelo, né? Então, ele, há pouquíssimo tempo, implementou a sua política estadual. A política estadual já tem um tempinho, mas assim, aderiu ao Simpacto, foi o primeiro estado que aderiu ao Simpacto e que então tornou o Simpacto uma realidade, né? Porque ele é um sistema já com um estado dentro dele. E aí eu acho que esse vai ser um movimento, né, de cada vez mais estados aderirem para a gente conseguir ter, porque por que é importante essa adesão? Para que essas políticas se falem, para que a gente troque boas práticas, para que os gestores públicos conheçam o que está sendo feito em cada estado, para que o capital se fale, para que os empreendedores se falem. Então, daí a importância de um impacto muito bem fortalecido. E Né? aí, pensando, né, nessa estratégia, a gente falou do governo federal, do governo estadual, qual a importância do município também se engajar nessa temática e ter definidos ali o que são negócios de impacto, o que são instituições dinamizadoras, porque o município tem um papel muito, muito importante também nesse sistema, né? Claro, claro, assim, como a estratégia nasceu nacionalmente, né, no governo federal, depois a ideia é fomentar os estados para que isso chegue, então, aos municípios. Eu acho que nas cidades a gente ainda vê hoje a prevalência de movimentos sociais, como é o movimento Rio de Impacto, né? Até porque se a gente já tem uma legislação nacional e estadual onde ancorar a legislação municipal, isso se torna muito mais simples, né? Então, se, por exemplo, eu não tenho uma regulação do que são negócios de impacto a nível federal, como é que eu abro um edital de compras municipais que eu vou comprar de negócios de impacto? Mas o que é negócio de impacto? Onde é que está escrito o que é esse negócio? Então, essa estratégia nasce dessa
dessa forma também, para que ela possa depois se capilarizar ao nível das cidades, né? Nos benefícios para os negócios e também nas políticas de fomento para os dinamizadores. Em relação ao papel, né, do poder público, para além de trazer essa questão do direcionamento do que são, de políticas públicas direcionadas, mas também como comprador desses negócios de impacto, isso já tem avançado? Algum debate em relação a isso? Já avançou bastante, mas não com esse nome. Por exemplo, quando a gente pensa, né, que hoje a gente já tem municípios no nosso estado que compram mais de 70% da merenda escolar da agricultura familiar, isso é uma compra de impacto social, sem dúvida, né? Então, a gente tem aí na figura do PNAE, né, já uma compra de impacto social. Então, existem outras políticas que também contribuem para o ecossistema do impacto, né? A própria política de economia solidária. Então, quando você regula as feiras, os espaços da cidade, você está contribuindo para a economia de impacto. Então, hoje a gente vê também que já existem políticas públicas solidificadas, né, com mais tempo aí de maturação, que tem dado impacto social importantíssimo e que fala também com essa nossa agenda da N-Impacto, né? Exatamente, que ajudam também a impulsionar novas realidades, espalhando aí pelo Brasil soluções, encontrando demandas e problemas sociais importantes para serem resolvidos. Carla, muito obrigada pela aula que você trouxe aqui hoje. Eu acho que quem ouviu esse podcast vai ter vontade de espalhar para geral, porque tem muita informação e é isso que é o objetivo do Observa Rio, né? A gente poder trazer informação para ir criando, né, montando esse quebra-cabeça do que são os negócios de impacto e como a gente pode atuar como consumidor, como empreendedor, olhando para as diferenças que existem entre os negócios e também ajudando a impulsionar isso na sociedade. Muito obrigada. De nada, é um prazer estar aqui com você. E a gente se encontra na próxima quarta-feira. Até lá.